E aí galera, beleza? Murilo aqui. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre estratégias de day trade utilizando a Pin Bar, né? Uma formação de candlestick muito famosa que mostra a rejeição do mercado a um determinado nível de preço. Então é uma formação bem interessante de vocês conhecerem. Eu vou aproveitar aí para mostrar para vocês durante essa aula de hoje. Legal? Então, o Pin Bar, né? O A Pin Bar é um tipo de candlestick muito interessante. Por quê? Porque ele mostra uma zona de rejeição relativamente grande do mercado a um determinado ponto. Então vamos imaginar, eu vou colocar aqui, fazer dois desenhos antes de começar a explicar, e aí vai ficar mais fácil de vocês entenderem, tá? Então vamos imaginar primeiro que o mercado, opa, deixa eu apagar aqui, vamos imaginar o seguinte, apagar tudo, vamos começar de novo. Vamos imaginar primeiro que o nosso mercado ele estava caindo bastante ou estava subindo, enfim, diferente. E aí a gente viu essa formação aqui, ó. O mercado tentou, vou colocar até amarela aqui, tentou subir, né, ali lá para cima, tentou vir até aqui em cima, e não conseguiu. Chegou aqui em cima, ele começou a devolver e fechou aqui, certo? Então, olha que situação diferente, né? Você sabe que os candles mostram abertura, fechamento, máximo e mínimo. Aí não vamos se importar muito com a cor do candle nesse momento, por isso que eu fiz ele inclusive em branco, tá? Então, vamos pensar no comportamento de preços, no price action puro. O que aconteceu? O mercado tentou subir, veio até aqui em cima, chegou lá em cima, ele não conseguiu se sustentar e devolveu, beleza? Então olha o tamanho dessa sombra, a gente chama isso daqui de sombra, né? Olha o tamanho dessa sombra aqui, é muito grande, certo? Vou até fazer um pouquinho mais fina para não atrapalhar toda a nossa visualização. Então olha o tamanho disso daqui, é muito grande em relação ao tamanho do candle, ou seja, a abertura e o fechamento eles foram relativamente próximos quando a gente compara com essa sombra, né? Com essa tentativa do mercado de subir, né? De continuar subindo ou de retomar uma subida e não conseguiu. Da mesma maneira, essa outra formação que nos mostra a mesma coisa, né? O raciocínio inverso. O mercado tentou cair, veio caindo e não sustentou essa queda. Voltou, começou a se firmar de novo para cima e fechou aqui em cima, certo? Veja que a gente está falando agora só do fechamento em relação a essa mínima, né? E do fechamento que é aqui em relação a essa máxima, certo? E isso que é o importante na Pimbar, é a gente ver o price action, ver como o mercado ele não teve força para se sustentar lá em cima, né? E voltou aqui para baixo, nessa região do fechamento. Ou como ele não teve força para ficar lá embaixo e voltou para aqui para cima. Beleza? Isso é muito importante. Por quê? Porque mostra que o mercado não teve força, certo? Ele mostra o quê? Uma objeção muito grande a esse nível de preço aqui. Então, toda essa região aqui é uma objeção, ó. O mercado não se sustentou aqui nessa região. Não teve força, né, compradora, no nosso caso aqui para cima, né, para continuar subindo, e não teve força vendedora para continuar caindo aqui, né? Tentou cair e voltou. Então é esse movimento, tentou cair, voltou. Tentou subir e voltou. Legal, por que de forma tão incisiva eu estou falando sobre tudo isso? Porque isso nos mostra o quê? Uma rejeição do mercado àquele nível de preço. Então, vamos imaginar agora, pensando em estratégia, vamos imaginar que o mercado como aqui, ele está vindo numa tendência de queda, né? Então a gente tem o mercado caiu e aí ele começa a subir, né? Então a gente está tendo o começo de uma tendência de queda, né? Os topos eles já estão descendentes, porque esse topo aqui é mais baixo que esse aqui
e esse fundo, né, os topos e fundos estão descendentes, já é mais baixo que aqui, então já tem o mercado caindo, certo? Essa queda já nos mostra o quê? O início de uma tendência de baixa. Então eu não vou nem abrir o gráfico todo aqui, mas a gente tinha uma tendência de baixa, tá? Então o mercado está em tendência de baixa. Depois ele prosseguiu, inclusive, em tendência de baixa aqui. E a gente vai falar de outras situações aqui mais para frente. O que acontece? Nessa tendência de baixa, a gente teve a formação onde o mercado, veja essa formação aqui, ó. O mercado tentou fazer exatamente aquilo que a gente estava falando, subir, 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 subir para se recuperar e não conseguiu, caiu e terminou lá embaixo, né? Terminou aqui embaixo. Então, o que isso representa para nós? Vamos ver esse candle aqui para você ver ele de forma bem específica. O mercado tentou, ó, subir, né? E aí começou a devolver, devolver, devolver e terminou aqui embaixo. O que isso mostra para nós? Mostra que essa é uma zona de rejeição e o mercado perdeu força. Então, como você percebe, a gente tem um corpo do candle bem pequeno e uma tentativa de alta, né, que foi frustrada, bem grande. Então, imagina se você tivesse vendo isso acontecer. O que você conclui? Pô, o mercado perdeu força. Ele tentou vir até aqui em cima e não conseguiu se sustentar. Fechou aqui, certo? O que esse sinal representa? Representa o sinal de venda. Então, nós venderíamos aqui, exatamente nessa região de preço. Quando o mercado fechasse, lembre-se, a gente já falou sobre isso em alguns vídeos, você primeiro precisa terminar o candle fechar, né? Você não conclui que existe uma pin bar antes do fechamento do candle. Deixaria, sei lá, o seu stop mais ou menos aqui, né? Acima da sombra da pin bar, que a gente chama de sombra, essa região onde não, enfim, não teve, né? Perto aqui essa região, né? De máxima aqui. Deixaria seu stop loss lá em cima e trabalharia com uma relação de 2 para 1. Então, o seu take profit provavelmente estaria nessa região aqui, né? O seu take profit estaria mais ou menos aqui. E daria certo. Nossa, ficou bom esse desenho aqui, né? E daria certo, né? Então, aqui, no nosso caso, a gente teria com certeza lucrado nessa pin bar, beleza? Então, o nosso take profit, vou colocar aqui em texto para ficar melhor. Então, o que acontece? A pin bar, ela mostra para nós uma coisa muito importante, que é uma rejeição, né, dos preços. Então, se você está observando que o mercado está numa tendência de queda, que a gente tem topos e fundos descendentes, e que aí o mercado começa a formar candles pequenos, né, veja que a gente está mostrando que são candles pequenos com sombras muito grandes. Então, é importante que você observe isso, né? Não só a sombra do candle, mas o tamanho, né, do corpo do candle. Então não adianta ter só uma sombra muito grande, a gente tem que ter um corpo pequeno, por quê? Porque aí mostra que o mercado realmente perdeu força, porque se o corpo do candle fosse muito grande, a abertura está muito distante do fechamento, então quer dizer que os compradores ou vendedores eles têm força ali ainda. Quando o corpo do candle é pequeno, o que isso representa? Representa uma perda de força no mercado, né? Representa que os compradores e vendedores eles estão muito próximos ali, então teve uma objeção muito grande naquele preço e quem estava ali tentando predominar perdeu força, né? Então no nosso caso aqui, nessa situação que a gente está vendo aqui, os compradores perderam força. Então, quando a gente observa uma pin bar, qual que é o movimento mais natural? Né? Nesse caso aqui, uma tendência de queda. Então, a tendência de queda, aí a gente vê uma situação onde a gente tem uma tentativa de retorno de alta, e aí uma pin bar, que é um candle bem pequenininho, com essa sombra bem grande lá em cima, que é uma objeção bem grande. Qual que é nosso sinal? Pô, a gente tem uma indicação de queda, né? Essa perda de força aqui, esse movimento aqui mostra pra gente que a gente teve uma rejeição
desse nível de preço, que é a situação similar com que a gente teve, que eu já demonstrei aqui. Por outro lado, se a gente tivesse uma tendência de alta e o processo fosse reverso, a gente também teria uma indicação de compra, né? Ou seja, se a gente tivesse o mercado, e aí eu vou apagar aqui para demonstrar nesse cantinho, se a gente tivesse um mercado em tendência de alta, e aí de repente ele desse um pullback, que é esse retorno aqui, né? Desse uma realizada, porque é totalmente natural, o mercado ele não vai só subir, né? Ele vai subir, são topos e fundos ascendentes, né? Então ele vai subindo cada vez mais e caindo cada vez menos. Vai subindo assim, né? Então se durante esse pullback que a gente chama, a gente tivesse um candle aqui, pô, de repente parou, teve um candle bem pequeno, e aqui uma tentativa onde o mercado foi lá embaixo e não conseguiu, né? Não conseguiu se sustentar. Então ele rejeitou todo esse nível de preço aqui. O que a gente tem? A gente tem um sinal de compra. Eu acho que um ponto bem interessante da Pinbar, um negócio bem legal de você entender, é que a sombra, essa rejeição, ela vai ter que ser aqui para baixo, né? Numa Pinbar de alta, e nesse movimento de alta, e para cima no movimento de baixa. Então você tem que ver esse movimento aqui de rejeição, ele tem que ser condizente com a sua operação. Então, o que eu estou querendo dizer? Não adiantaria a gente, por exemplo, ter uma pin-bar aqui assim, né? Para baixo, por exemplo. Por quê? Porque a gente não está procurando isso. A gente está tentando procurar um movimento de rejeição para cima, que o mercado tentou subir e rejeitou o preço. E da mesma forma, não adiantaria a gente ter uma pin-bar aqui que, enfim, tivesse lá em cima, né, para o movimento de alta, porque aí na verdade é um processo reverso, né? A gente está vendo uma objeção ao movimento de alta. Então é importante que vocês observem isso, observem a pin-bar, logicamente, para a direção correta, né? Então a gente está num movimento de queda, a gente quer esse tipo de pin-bar que a gente observou aqui, e numa tendência de alta a gente quer esse tipo de pin-bar que a gente observou aqui, beleza? Bom, outras dicas que eu posso te dar. Manter sempre a relação de risco-retorno. Eu acho que é sempre muito importante, eu sempre repito isso. De no mínimo 1,5 para 1. Se possível 2 para 1, eu acho que vai ser melhor, né, para você, o risco-retorno. Além disso, ir com a tendência, né? Tendência, não se esqueça que a tendência é sua amiga, então é mais fácil você ir com a tendência. Então esses dois pontos no checklist tem que estar aqui, né, o risco-retorno e a tendência. E além de tudo isso, você tenta sempre esperar que o candle ele se confirme, né, que a pin-bar se confirme, e um candle, uma sequência de candles, né, ou mais um candle que confirme que aquele movimento teve realmente exaustão. O que eu quero dizer? Imagina aqui nessa situação, o que a gente teve? A gente teve inicialmente essa pin-bar, beleza. Teve um candle pequeno, né, que é essa situação toda aqui. Então a gente teve o candle pequeno, a pin-bar clássica, tendência de queda e tal. É melhor você esperar uma confirmação desse movimento, ou seja, esse candle vermelho aqui, né? Essa confirmação mostra que realmente a tendência é que o mercado caia. E o seu risco-retorno ele vai ficar talvez um pouco mais... a distância da sua operação ela vai ficar um pouco maior, mas pelo menos você tem certeza, um pouco mais de certeza você nunca tem dentro do mercado, mas você tem um pouco mais de previsibilidade em relação ao movimento, beleza? Por quê? Porque se você entra na pin-bar sem essa segunda confirmação, né, você pode pegar muitos falsos sinais. Existem muitos, o pin-bar, ele é um tipo de formação, né, o A-pin-bar, que traz muitos falsos sinais. Então você tem que tomar cuidado em relação a isso e esperar realmente esse rompimento, porque dessa forma você vai conseguir ter um pouco mais de certeza do que está acontecendo no mercado, beleza? Fora essa questão do rompimento, tem outras coisas bem interessantes que você pode observar. Sequência de não uma sequência de pin-bar, porque isso é um pouco difícil acontecer, às vezes acontece. Mas essa sequência aqui, ó, de sombras, né? Esse tipo de situação mostra
que o mercado realmente está rejeitando esse ponto. Então, quando você começar a observar que o mercado está formando muitas sombras, como essas aqui, é importante que você entenda que provavelmente o movimento está perdendo força, legal? Então, a pin bar, ela é um bom começo, é um bom, enfim, é um bom sinal e é um bom aprendizado, né? Porque quando você aprende sobre uma pin bar, quando você entende o que é uma pin bar, você começa a entender toda essa questão das sombras. Claro que se você entende dessa forma que eu estou explicando, né? Não só o desenho lá e você quer ficar procurando pin bar que nem um louco. Mas quando você entende o conceito, entende o fundamento, né, de uma pin bar, que é toda essa zona de objeção, você entende que sempre que o mercado começa a formar essas sombras, você tem uma possibilidade grande de uma exaustão de um determinado movimento, beleza? Então, às vezes você não tem uma pin bar, mas você tem como essa situação aqui, onde a gente teve o mercado subiu, aí caiu, né? E aí ele subiu de novo e começou a formar essas sombras. Então a gente tem todas essas, enfim, tem esses três movimentos aqui de sombra, né? E rejeitou, rejeitou, rejeitou. Então o mercado está mostrando o quê? Pode não ser uma pin bar, mas ó, o mercado está mostrando que, pô, estou rejeitando essa região de preço. Aqui, né, uma zona de rejeição. E aí quando você percebe que tem um rompimento, bom, beleza, o mercado deve continuar caindo. Então é muito interessante você observar essas regiões de sombra que são normalmente formadas, que normalmente formam uma pin bar, mas que podem formar outros tipos de candle que são candles, enfim, que às vezes nem tem nenhum tipo de nome e tal. E é muito importante isso. Além disso, a pin bar, é claro que a gente, no mundo, né, no mundo como um todo, a gente precisa de linguagens, a gente precisa padronizar as coisas. Então, a gente criou um nome para uma determinada formação e a gente deu o nome para essa formação de pin bar. Mas, como eu falei, o grande ponto de todo esse vídeo, de toda essa explicação, é entender que o que a gente está observando é um comportamento de mercado, né? Então, que é um comportamento de preço. E o que a gente está observando são os players tentando levar o mercado aqui para cima e não conseguindo romper, certo? É isso que é o importante. Esse é o aprendizado importante do vídeo. Não é o nome pin bar, não é o que é uma pin bar, é entender o fundamento dessa formação, entender que essa figura ela vai representar uma rejeição dos players do mercado a um determinado nível de preço. Beleza? Bom, se você tiver qualquer dúvida, qualquer sugestão, você deixa aqui nos comentários do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha ajudado. Esse é um tipo de informação muito legal. Esse tipo de estratégia pode ser muito rentável para quem faz day trade, para quem opera no curto prazo. Eu espero que vocês estejam gostando de todos esses vídeos de estratégia. Eu acho que, enfim, é um tipo de aprendizado que é importante para todo mundo que quer viver de day trade, que quer aprender mais sobre o mercado, aprender sobre todas as formações de candle, porque quanto mais aprendizado você tiver, mais fácil vai ficar a sua tomada de decisão quando o mercado estiver acontecendo, né, em tempo real. Além disso, muito importante lembrar de nunca tomar uma decisão antes do candle se encerrar. Então, se você está vendo um candle de 15 minutos, espere aquele candle se encerrar, aqueles 15 minutos, para ter a confirmação de uma pin bar. Se você está analisando um candle de 1 minuto, espere o candle se concluir para você ter a confirmação da pin bar. Até que o candle seja concluído, você não tem informação nenhuma, você tem simplesmente um potencial grande de uma determinada formação. Legal? Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê numa próxima. Um grande abraço. Valeu, galera. Tchau.